A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes, todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também vira uma pista de flashback. E a pista mais badalada. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical para melhor conforto dos seus clientes. Rua Bispo Cardoso Aires, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eita, puxinha! Olá, boa noite. Hoje vamos trazer um tema de muita reflexão, onde a gente vai trabalhar sobre a dor e o luto e como lidar com essa situação inesperada. A Simone não pôde vir hoje, mas na próxima terça-feira ela está aqui. E eu recebo aqui nos estúdios os nossos convidados, o psiquiatra Rodrigo Marques. Boa noite, Rodrigo, seja muito bem-vindo. O Sérgio Murilo, que é coordenador do Núcleo de Educação do SAMU. Boa noite, Sérgio. Seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. E o acupunturista e coaching Wagner Moura, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema. E para brilhantar a nossa noite, também dou boa noite ao cantor Cezinha. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. E vamos trabalhar música boa. Se Deus quiser. Dor e luto é algo que está presente quando a gente se depara com a morte. Às vezes, a morte vem de uma forma suave, às vezes respeitando o ciclo da vida. De outras maneiras, ela chega de uma forma trágica. Como lidar quando o inesperado bate à sua porta? E aí, nesse contexto, a gente fala muito de enfrentamento. Enfrentamento não está relacionado a esquecimento. Enfrentamento requer paciência, requer respeito, requer amor, requer tempo. Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão da dor e do luto. E eu já vou direcionando a minha pergunta para você, Rodrigo. Quando as pessoas passam por uma situação trágica, de morte, de dor, algo que não se esperava, é possível que elas possam desenvolver, vivenciar algum tipo de transtorno emocional? Como é que a psiquiatria percebe isso, Rodrigo? Sim, Adriana. Primeiro, obrigado pelo convite e é um prazer conversar com vocês aqui hoje. A psiquiatria, ela encara nessa situação da ótica dos transtornos mentais. Existem alguns transtornos que podem ser desenvolvidos quando alguém passa por um luto ou então qualquer tipo de situação de adaptação muito significativa, numa época da vida muito difícil, especialmente aquelas pessoas que não têm muitos recursos para encarar esses problemas, sejam recursos sociais, familiares, ou psicológicos ou mesmo biológicos, pessoas que têm tendências mesmo constitucionais e não conseguirem lidar com isso muito bem. Então, podem desenvolver alguns quadros. Os mais importantes, os mais frequentes, seriam o transtorno do estresse agudo, o transtorno de adaptação ou ajustamento, ou o transtorno do estresse pós-traumático. Esse é mais conhecido. Mas isso pode acontecer e ter consequências muito graves para as pessoas. Uma outra possibilidade é que essa situação não seja por conta própria o transtorno, mas desencadeie, ou seja, um gatilho para algum outro tipo de problema que a pessoa já estava predisposta a ter.
Então pode ser como que uma gota d'água que faz transbordar um copo que já estava mais ou menos cheio. Então, nessas duas perspectivas, a pessoa pode adoecer e é do âmbito da psiquiatria a gente abordar, diagnosticar e tratar esses problemas. Então a gente percebe o quanto a morte vem acompanhada de luto, de dor e de sofrimento. É um momento onde a gente cessa a relação com o outro, com o mundo, e é uma necessidade de se reinventar. E a psiquiatria vem aí ajudando nisso, né, Rodrigo? Sérgio, eu fico pensando, você trabalha com o SAMU, né, nesse núcleo de coordenação pedagógico, de ensino. Como é lidar na hora daquele estresse mesmo, da rua, do dia a dia, onde as pessoas às vezes abordam, chegam em cima? A população tem ajudado o SAMU a lidar com essas situações de socorrer alguém, Sérgio? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu acho que a gente pode pensar como o SAMU vê a perda por duas vertentes. Primeiro, a questão que a gente tem a assistência a pacientes que estão em momentos de sofrimento. Não é incomum o número de agravos de natureza psiquiátrica, e a gente fala desde os transtornos com agitação psicomotora ou mesmo os suicídios. A situação de luto passa muito pelo SAMU isso. E o profissional do SAMU, ele às vezes, o número de profissionais é muito grande, ele às vezes pode ser o primeiro profissional a entrar na cena de um agravo como esse. Então ele tem que saber lidar, como ele vai se portar numa cena como essa. Boa parte dos profissionais a gente ensina estratégias de comunicação terapêutica, onde a gente tem um curso de formação para isso, interno, para profissionais do SAMU, não só de Recife, como da região metropolitana, e eles aprendem técnicas de comunicação terapêutica, como ele deve abordar, se ele deve olhar para a pessoa ou não, as palavras que ele pode usar, o que é que ele não pode dizer na hora. No momento de um agravo de rua, de trauma especificamente falando, a população sempre gera uma comoção naquele local. Isso, em geral, atrapalha um pouco a assistência. Mas nossa equipe, em boa parte das vezes, é treinada para conseguir lidar com essas adversidades. Mas a população ajudando sempre facilita o trabalho. Eu posso imaginar, porque até o primeiro momento de afastar as pessoas, de pedir ajuda, trazer essa consciência ao povo que eles podem ajudar o teu trabalho, é muito importante, né? É até um pouco mais complicado do que parece. Eu lembro numa certa situação, especificamente, eu atendendo na rua, uma vítima de acidente, estava com a lesão na rua, sangrando, a gente precisava atender na hora, tinha muita gente no entorno, muita gente. E aí eu pedi para quem estava atrás de mim se afastar um pouco. E ele começou a afastar e o outro disse, eu não vou me afastar não. Eles começaram a brigar atrás de mim. No que eles começaram a briga ficou generalizada. E a gente estava com um paciente grave na frente. A gente teve que correr, botar na maca, botar na viatura, começar o atendimento e seguir. Então acontece esse tipo de coisa em rua e a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. E a medicina tradicional chinesa, Wagner, como é que ela pode atuar? Como é que ela pode ajudar no tocante ao vivenciar do luto? Não é? No momento do luto, o que é que se pode fazer com essas pessoas? Boa noite a todos. Nesse conhecimento da medicina tradicional chinesa, como já foi dito uma vez aqui no programa, é um conhecimento de aproximadamente 5.000 anos e é visto o ser humano a partir de um todo, mas contemplando essas alterações sistêmicas que quer seja a emoção ou fatores externos possam causar na pessoa. Então, no caso do luto, a gente, sempre que chega pessoas em processo de luto no consultório, a gente sempre vai ver, nos casos que passaram por morte súbita, né, que produz determinadas emoções, como raiva, esses questionamentos, né, em busca das razões do porquê da coisa. Então, como ele contempla o aspecto energético e no entendimento que tudo tem a sua força de contraposição e cada canal do corpo, cada órgão é mapeado um canal que a gente chama de meridiano e esses meridianos, então, correspondem a cada órgão. Então, quando uma pessoa sente uma raiva, essa frequência, essa vibração desse sentimento tem uma relação com o fígado. Quando a pessoa tem medo,
tem uma relação com o rim. E grupos estão associados. Então, na raiva tem a raiva, a dificuldade de perdoar, enfim. E no pulmão é tristeza, no baço é preocupação. Então, a gente vai trabalhando essa sistêmica, essas retenções que fica no organismo, no canal energético, que vai somatizar nos órgãos ou também na emoção, criando desdobramentos. Então, através da acupuntura, das fitoterapias, do uso de mochas, de ventosa, a gente vai tratando a pessoa, contemplando esses aspectos emocionais, trabalhando o que o luto causa, né? E a Elizabeth Kubler-Ross é uma psiquiatra norte-americana que ela diz uma coisa interessante. Ela fala que o nosso inconsciente ele não concebe essa ideia de morte. Então, como o ser humano age de forma inconsciente, sem nem se dar conta do que está acontecendo e como precisa dessa ajuda multiprofissional para resgatar essa autorregulagem do organismo. E quando a gente fala em morte, né, é importante que a gente traga um pouco de alegria, né? E aí a gente volta para você, Cezinha. Como é que a gente pode ir de música aí, Cezinha? Vamos cantar aqui uma música de um artista que se foi, mas deixou sua obra completamente viva, e eu tenho sempre o maior prazer em homenageá-lo, que é o nosso eterno Dominguinhos. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Pra mim tu és a estrela mais linda, teus olhos me prendem, fascinam, a paz que eu gosto de ter. Por aí vai. Olá, de volta aqui com o nosso segundo bloco, né? Saudando os nossos convidados, o Wagner Moura, o Sérgio Murilo, o Rodrigo Marques, o Cezinha. E o tema de hoje a gente está falando sobre a dor e o luto, né? Quando a perda chega de uma forma inesperada. E novamente eu te direciono, Rodrigo, fazendo uma reflexão sobre quando essa perda ela vem de uma forma meio que negligenciada, quando ela acontece de uma maneira inesperada e que tem alguém que foi um causador disso. É comum que isso traga muita raiva, né? Traga muita raiva nas pessoas envolvidas, na família que ficou. Como é que a psiquiatria ajuda isso? A psiquiatria enxerga isso de que maneira? Essa raiva é validada? Como ajudar essa pessoa a voltar a esse processo de autorregulagem, Rodrigo? Bem, com certeza existem várias nuances quando é uma situação complexa como um luto acontece. Então isso pode se dar de diversas maneiras. A pessoa que faleceu ou foi embora pode ser uma pessoa muito querida. Você pode também entrar em luto por alguém que você achava que não gostava, inclusive, porque as emoções elas sempre são complexas. Então é sempre muito difícil você tatear o que é que está surgindo ali naquele momento do luto e o que é que você vai ter que direcionar para solucionar aquilo de uma maneira mais efetiva. Nem sempre, ou melhor, na minoria dos casos é que o luto vai entrar de fato no território patológico.
O luto ele é um processo natural, assim como qualquer dificuldade em termos de adaptação, qualquer dificuldade em termos de superar frustrações, isso acontece, é parte da vida. Mas, em alguns casos, o luto ele pode tomar contornos que a gente pode considerar como sendo patológico. Isso é uma discussão que ainda está em aberto, mas, por exemplo, como você mencionou, a raiva muito grande de alguém, especialmente direcionado para a pessoa, por exemplo, que faleceu, ou então a incapacidade de aceitar que a pessoa foi embora, de chegar a não acreditar que aquilo aconteceu, a pessoa faleceu, mas fica pensando, mas pode ser que tenha acontecido outra coisa, ou, enfim, vindo outras possibilidades na cabeça, se apegando muito a isso. Então, isso são coisas que podem acontecer. E aí, o processo do luto, ele começa a ganhar contornos que não são saudáveis. Não é só um processo de adaptação como qualquer pessoa pode passar, mas é uma coisa que dura mais tempo, que toma mais espaço na vida da pessoa e que já ganha realmente o corpo como uma doença. E isso pode se desenvolver nesses termos, como um luto prolongado, um luto patológico, um luto complicado, são termos que se aplicam a essa situação, ou então isso também pode tomar a extensão de um transtorno propriamente dito, um transtorno mental, e aí, enfim, pode acontecer uma série de situações diferentes. Então, esse contexto em que acontece a perda e as características da pessoa que perde, assim como as características da pessoa que foi perdida, isso tudo a gente precisa levar em conta. Então, não é uma resposta fácil, é uma situação complexa que você tem que avaliar de vários pontos de vista e sempre considerar, realmente, tentar entender aquela pessoa pelo que ela está vivendo, né, no contexto da vida dela e pelo quem ela é. E eu acredito que também vai entrar um pouco da subjetividade, né? Desse tempo individual de cada um, que vai variar realmente de pessoa para esse enfrentamento. E o coaching, ele de alguma forma, Wagner, como é que ele ajuda nesse processo desse vivenciar do luto? De que maneira o coaching pode atuar ajudando essas pessoas que ficam? Dentro do coaching, a gente busca a questão do autoconhecimento, né? Ele não no momento inicial, né? Porque no momento inicial a pessoa não está pronta para isso, assim, né? A verdade, como foi dito aqui, o luto é algo que tem que ser vivido, né? A gente observa como é um processo que tem que ser cumprido para que a vida não seja uma vida de luto, né? É preciso depurar isso. Então, num processo seguinte, sim, aí o coach pode auxiliar essa pessoa, porque é interessante como a gente pode observar que a questão da morte, que parece uma caricatura da verdade que existe na própria vida, né? Como ela existe no dia a dia, como foi bem colocado aqui, assim, são muitas mortes que a pessoa passa na trajetória da vida e se depara com situações de luto, né? E essa questão da morte iminente, né, de uma coisa súbita, que eu fico observando assim, como hoje em dia, essa velocidade da tecnologia, essa necessidade da urgência, as pessoas se deparam também com um luto súbito, a morte súbita de coisas do dia a dia, né? Porque a velocidade pega a pessoa de surpresa, tira a pessoa de uma ilusão, e ela sofre com aquilo, com pequenas mortes, com pequenos lutos, né? E aí o coach vem para trazer para a pessoa um foco de se trabalhar, de se conhecer, porque viver uma vida assim, no externo, a gente é muito surpreendido por um fluir da vida que está entre a morte e a vida. Isso no dia a dia. Então, como a pessoa se prepara para se conhecer, fazer um trabalho de se direcionar diante das coisas, traçar seus objetivos para chegar a ter um contato consigo, né? Porque a coisa está muito desconectada. Então, a gente encontra pessoas que estão se deparando com mortes súbitas e deixando a pessoa num estado vulnerável para grandes acontecimentos também. A pessoa está totalmente despreparada, não tem uma estrutura emocional, né? Não conhece o que é o sentir, não tem contato com o próprio sentir, como é ser, como é estar aqui, assim, qual é a razão disso. Isso é importante a gente saber para a gente nortear as experiências que a gente tem, né? Porque o luto é um sentir, é parte da vida.
né? É o equilíbrio, né? Oi? É o equilíbrio. Isso, isso. Então, assim, eu vou até citar aqui, não tem nada a ver com religião, mas é uma coisa que ele falou de equilíbrio, e o Siddhartha Gautama, o Buda, trouxe, após ter saído de uma vida de plenitude e ter aberto mão para ir para uma vida do nada, assim, só em meditação, e ele não encontrou as respostas nem num lado nem no outro, e depois ele saiu e encontrou uma iluminação. E ele traz essa informação que o Cezinha falou, que o equilíbrio está no caminho do meio. Né? Mas o que é o caminho do meio? Não é, se eu tenho as duas extremidades, o caminho do meio não é aqui é a metade. O caminho do meio é uma iluminação, que é o símbolo do triângulo, é a parte que está em cima. A iluminação é a compreensão, não é a anulação das partes. Né? Ele não anula as duas partes, ele compreende, numa iluminação, a existência das duas partes. Então, assim, eu vejo que o luto, ele traz, depois dessa depurada, uma compreensão dessa verdade que é a vida, né? Que é posta assim, no luto. Né? Então, acho que o trabalho que eu acho que todo mundo deve procurar, dentro do seu dia a dia, dentro da sua realidade, um meio de se autoconhecer, quer seja dentro de uma terapia, de uma meditação, ter contato consigo mesmo, né? Para poder, sim, se direcionar, ter objetivos e ter um equilíbrio, né? Estar preparado para as adversidades da vida. O Wagner, Sérgio, ele fala muito sobre essa questão do autoconhecimento, e eu fico aqui pensando, né, que você prepara um grupo de cuidadores para cuidar de terceiros. E a gente vê, né, como é que esse setor, esse núcleo da educação, ele deve estar de fato preparado para que essas pessoas possam cuidar, né, serem socorristas, se deparando com as situações mais difíceis, mais danosas. Como é que se faz isso? O quanto que se trabalha essa questão do autoconhecimento como fortalecimento desses cuidadores para lidar com esses que precisam de cuidado? Sérgio? Quando a gente fala nos papéis que o SAMU tem, às vezes o pessoal acaba entendendo o SAMU como um serviço de ambulância. Dentro da logística da Política Nacional de Urgência é um pouco mais complexo, a gente como atendimento pré-hospitalar móvel e como central de regulação de urgência. Então a gente é uma das portas de entrada do sistema, é um dos serviços que é primeiro chamados quando acontece alguma tragédia de qualquer natureza. Desde uma tragédia, um grande acidente, um pequeno acidente, um infarto, uma dificuldade na madrugada, e, às vezes banal, às vezes não. Então, a gente tem que ter um preparo, não necessariamente apenas daquela pessoa que vai para a rua atender, que acaba que essa parte é surpreendentemente, em geral, a mais simples, porque é a parte mais protocolar. Então, ela sabe que naquele atendimento X ela vai seguir tais e tais passos. Tem suas nuances, tem suas dificuldades, mas em geral é mais simples. A gente tem até chegar naquela parte do atendimento, tem todo um preparo antes de um teleatendente que tem que conseguir pegar rápido o endereço, para já passar rápido para um médico regulador, que todo mundo liga para o 92, fala com o médico por telefone, aquele médico ouvir o que está acontecendo, definir quais daquelas situações todas realmente ele vai mandar uma ambulância. Praticamente metade das solicitações a gente resolve apenas com orientação por telefone, para a partir daí ele acionar a viatura, o tipo de situação que vai chegar, para daí chegar no atendimento. Então, todas essas etapas têm que estar afinadas e bem treinadas. E como é um serviço relativamente novo, em Recife o SAMU tem 16 anos, como lei nacional tem 14 anos. Então, a gente também recebe as pessoas advindas de outros serviços de saúde, então a gente tem que treinar todos eles para lidar com isso. No sentido das perdas, estritamente falando, como foi mencionado, não é previsto, dentro da lógica do SAMU, no momento, a presença, por exemplo, de psicólogo ou terapeuta dentro da unidade. Entretanto, alguns serviços, alguns SAMUs no Brasil, não são todos, mas alguns, há peculiaridades, já tem esse tipo de serviço dentro da sua unidade, tá? Com nuances inúmeras, desde melhorar o atendimento ao público, até mesmo uma assistência aos próprios profissionais e prevenção de burnout, por exemplo. Muito bom. E o Cezinha cantou, né, a música do nosso Dominguinhos, e é interessante, né, porque, na verdade, a gente
não morre. A gente deixa a nossa Claro, história e nosso legado, né, deixa Cezinha? a nossa história, né? E o legado. E hoje em dia é um dos casos que a gente vem sofrendo muito por conta, eu acho que é até a condução da família hoje em dia na sociedade com os filhos. Então, eu estava dizendo recentemente, hoje os meninos são educados nas escolas, mas eu acho que tem que ter uma atuação do pai e a mãe, que é importante, e a música vem sofrendo muito com isso. Principalmente porque a juventude hoje não tem tempo para escutar poesia, então ele já sai um pouco estourado de todos os Vem cursos. morrendo a boa música, Cezinha. E aí a música vem sofrendo muito isso por conta da juventude hoje, que precisa ser tocada novamente, precisa de informação novamente. As músicas de hoje em dia não estão dando mais informação sobre a vida, sobre amor. Então é uma coisa muito mais comercial. E a música vem perdendo. Mas aí fica a gente, né, que acredita e vai lutando aí até o tempo que der. Vou cantar uma música minha que se chama Porque Tem Que Ser Assim, e foi gravado pela queridíssima Elba Ramalho. Já é tarde, sem querer, eu aqui de novo pensando em você. Por querer teu coração, tô perdido na razão. Já é tarde, sem querer, eu aqui de novo pensando em você. Por querer teu coração, tô perdido na razão. Ai, como eu queria ficar sempre de braços abertos pra você, como Cristo Redentor. Ah, eu não queria a cada dia amanhecer sem teu amor, eu não suportaria tanta dor. Porque tem que ser assim, se eu te quero tanto, o quanto você quer a mim. Se eu te amo tanto, porque tem que ser assim. Quero mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Deixem suas perguntas, depois a gente direciona essas perguntas para os nossos especialistas, trazendo umas respostas para vocês. Muito obrigada por estarem todas as terças-feiras conosco, participando desse programa Tarja Branca, a cura está em você. E aí eu fico meio questionando, Sérgio, o que mais lidera a busca do SAMU? Seriam acidentes de trânsito? Por incrível que pareça, não. São agravos clínicos a principal natureza de atendimentos do SAMU. Do total, 60% dos atendimentos são agravos clínicos. Mas o SAMU não atende, nem assim, às vezes, como a gente faz, por exemplo, treinamento, às vezes o pessoal pensa, você está treinando atendimento ao trauma, mas tem que ensinar, por exemplo, atendimento ao parto. Muitas vezes o socorrista, nosso técnico, mais condutor, quando ele chega na cena, é uma iminência de parto, acabou de nasceu recém-nascido, e ele tem que saber os primeiros cuidados, como limpar a criança, como aspirar, como cortar o cordão, tem que saber tudo isso na hora. E o número de ambulâncias que a gente tem é enorme, então a gente tem 22 ambulâncias ativas só na cidade do Recife, fora a região metropolitana como um todo, são 72 cidades que a gente cobre com a base sediada em Recife. Então, tem que ter uma dinâmica de grande... E não só o treinamento do socorrista. A gente teve uma epidemia de trote aqui em Recife, há alguns anos atrás, e era muito difícil a gente lidar com isso. Chegava a 70% de trote. Então, a gente criou um programa, que vem ativo nos últimos 6 anos, chamado SAMU nas escolas, que a maior parte de trote são crianças, não todos, mas a maioria. E a gente vai na criança, a gente vai nas escolas da rede municipal em Recife, algumas da rede estadual, mas predominante da rede municipal, com método organizado, com ciclos de 3 anos. Resumindo, a gente está com um índice de trote hoje em torno de 28%. Não dá para a gente atribuir linearmente, que foi obrigatoriamente por isso, mas a gente atribui como um dos principais motivos. Então, a gente vai diretamente lá e ensina não só a prevenção do trote, como ensina nas escolas municipais cuidados e primeiros socorros para as crianças.
e ensina como acionar o serviço do SAMU. Então a gente espera que essas crianças que esse grupo daqui a 10 anos, a gente tem um número de adultos que foram treinados na infância com isso. Tem perspectivas positivas. E que possivelmente vão treinar os seus filhos, as crianças com que eles entrem em contato, né? A morte súbita, Rodrigo, ela tende a trazer um luto maior? Como é que a psiquiatria vê a morte e o luto? Se é que a psiquiatria vê com essa separação, como é que ela conduz esse contexto? Sim, a causa da morte da pessoa que ocasionou o luto certamente tem diferenças. Por exemplo, uma morte por suicídio muitas vezes causa um impacto de outra natureza, assim, de muitas ordens de grandeza a mais do que uma morte acidental. Então, de que forma houve a morte, isso certamente tem um impacto. Quando essa morte é súbita, muitas vezes não há um preparo para que aquilo aconteça. A gente nunca está preparado com a morte, né? Para falar a verdade. A gente nunca tem realmente essa ideia como verdadeira, embora seja uma das únicas constantes que todos nós vamos passar. Mas a gente meio que ignora isso. De qualquer forma, quando acontece uma morte muito súbita, isso não é um dado, vamos dizer, clínico tão bem estabelecido, tão presente, mas é algo que se encontra, sim, alguns autores colocam, que a morte súbita ela tem um impacto mais avassalador, porque não se tem uma estrutura para lidar com aquilo. A família não está preparada, inclusive do ponto de vista financeiro. A pessoa pode ser a pessoa que provinha a renda da família. Então, tem várias coisas que uma morte súbita traz, que outra que talvez esteja se arrastando por mais tempo, mais sofrido que isso seja, porque também uma morte que se prolonga, um processo crônico de debilitação, isso também tem repercussões muito grandes. Mas você consegue ainda trazer algum amparo, você consegue se precaver, você consegue pensar no futuro e preparar um caminho. Mas quando essa morte é súbita, especialmente mortes muito violentas e mortes por suicídio, isso tende a ter um impacto bem maior. E, nesse sentido, o luto pode ficar mais complicado. O luto pode ser, como eu já mencionei, ter algumas características que demonstram complicação e que não é tanto aquele processo natural do luto que, enfim, é um processo de aprendizado, que a pessoa sofre, dói, mas que passa e, quando passa, fica alguma coisa, né, daquela pessoa que se foi e fica alguma coisa a mais do que estava no começo. A morte traz dor, né? A morte traz saudade, né? Mas a morte traz também a necessidade de se fortalecer, de aprender a seguir sem esse pedaço. Você falava, Wagner, um ponto interessante dessa desconexão do ser humano com ele próprio. E, de certa forma, como nós estamos, muitas vezes, morrendo em vida. Quantas pessoas morrem de vida, como você foi colocando a questão da educação, da musicalidade. Então, a morte não é só, o luto não é só pela morte em si, mas as situações que vão trazendo essa representatividade para a gente, não é? Bom, agradecer, né? Eu gostaria que primeiro agradecer a vocês por estarem aqui conosco nesse processo, nesse trabalho de informar a sociedade, a melhor maneira de se posicionar frente a situações de tragédia, de medo, é comum, todo mundo passa. E eu gostaria que vocês fizessem os agradecimentos finais. Rodrigo. Bem, eu gostaria de agradecer a você, Adriana, pelo convite, a todos aqui que participaram, e desejar uma boa noite. Você, Sérgio. Também agradecer pelo convite, sempre é bom a oportunidade de estar falando com a população, com quem está ouvindo. Lembrando do SAMU 192 à disposição para atendimento. Seus agradecimentos, Wagner. Eu sou realmente grato quanto as pessoas que aqui estiverem e se expressaram, a oportunidade de trazer uma informação, de ter essa conversa, né? Eu sou bem grato a todos. Eu confesso a vocês que a gratidão é minha, não é? Porque ter assim uma bancada tão rica, uma bancada que pode trocar tantas informações. A Elizabeth Kubler-Ross, ela diz que o nosso inconsciente não concebe a ideia de morte. Então a gente acredita que tudo vai acontecer com a outra pessoa, conosco nunca. Por isso que a gente se depara sempre com essa coisa súbita. Às vezes você está com uma pessoa na UTI, já falecendo, e você tem a sensação, quando alguém chega e diz faleceu, você toma um susto. É sempre uma ideia de susto. Na verdade, a gente precisa seguir sem esse pedaço tão importante que está na vida da gente. Mas a gente precisa deixar construir aquela história que essa pessoa que está indo embora nos ajudou a nos constituirmos. Então, só vai dando lugar, essa dor vai dando lugar à saudade. Lembrando que enfrentar não é esquecer, a gente não vai esquecer nunca, mas a gente vai aprender
aprender a trocar a dor por uma saudade. Saudade essa que vai precisar de tempo, de respeito, de maturação e de paciência. Queria saber sua agenda de show, Cezinha, fala pra gente. Na verdade, também queria agradecer, desejar boa noite a todos e dizer que é uma pena um programa tão bom, tão informativo, durar só esses 30 minutos. Eu acho que Pernambuco tem que cuidar e divulgar mais programas que trabalhem com educação, com música, com informação e acabar com essa história que toda a mídia tem que ser comercial. A gente tem muito público, tem muita criança que precisa de informação, precisa de educação, e a TV é um dos meios fortes que temos, né? Então, vamos rezar que isso venha mudar com o tempo, não é não? Verdade. E sua agenda de show, Cezinha? Eu toco agora, quinta-feira, que é a véspera de feriado, no Sala de Reboco, que é uma casa bem tradicional de forró aqui. Dia 17 em Natal e dia 20 em Serra Talhada. Joia. Vamos de música? Vamos lá! Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas não tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão tocar. Eita, puxiga! Faça sua festa no Veneza. O Veneza é a melhor opção para a sua confraternização. Então chama a galera e venham pra cá. Funcionamos nas sextas, sábados, domingos e nos dias 2 e 15 de novembro, das 10 às 17 horas. Confira nossas promoções no site venezaparque.com.br e traga sua família para curtir o verão com a gente. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes, todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também vira uma pista de flashback. E a pista mais badalada, Dance Music. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical, para melhor conforto dos seus clientes. Rua Bispo Cardoso Aires, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Você sabia que 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros? Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco, 3439-6304. Quer produzir com qualidade o seu programa? O lugar é aqui. Essa é a sua chance de produzir ao vivo o seu programa para o mundo. Cine TV Nordeste. O futuro é aqui.